Oi, tudo bom com você? Eu sou Marco Menelau, sou pesquisador, sou cientista e vamos hoje bater um papo sobre um assunto que incomoda muita gente, uma doença que deixa muita gente aí em apuros e os medicamentos químicos que são usados para combatê-la não resolvem o problema. Estamos falando, gente, da gastrite, essa velha gastrite que é uma doença que cursa com queimação aqui nessa região do estômago, que fica às vezes queimando, subindo aqui até o esôfago e dá às vezes mal-estar, enjoo, náuseas, vômitos, aquela dor queimando, tá? Que piora quando você come, às vezes melhora quando você come também, tá? E que causa muito sofrimento. Bem, a gastrite muitas vezes se acompanha da doença do refluxo gastroesofágico, em que o conteúdo alimentar que está no estômago, ele sobe em direção ao esôfago. Às vezes você pode estar sentado, isso acontece também, às vezes com você sentado, há essa regurgitação do alimento que deveria descer para o intestino, ele sobe em direção ao esôfago. Esse alimento que já está misturado com o ácido clorídrico do estômago, ataca toda essa mucosa que não foi feita, que não foi fabricada para receber esse ácido, não é verdade? Então causa vários problemas, inclusive de tosse. Muitas pessoas que estão com tosse, aquela tosse crônica, que não tem nada a ver com doença respiratória, que não tem nada a ver com vírus, nem bactéria, nem com alergia, uma tosse seca, persistente, às vezes quando você deita começa a tossir muito, e aí quando se levanta melhora, às vezes não, às vezes tosse o dia inteiro, pode ser causada. Pode, não quer dizer que 100% é, mas pode ser causada por uma gastrite combinada com a doença do refluxo. Você está dormindo e à noite, sem perceber, o conteúdo do estômago cheio de ácido sobe e esse ácido vai atacar a orofaringe, agredindo o tecido e provocando a inflamação que gera a tosse. Bem, nesse bate-papo sobre gastrite, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, gente. O erro que consiste em você fazer o uso do omeprazol, que é um medicamento, é um inibidor da bomba de prótons. Para quem não sabe, essa bomba de prótons existe nas células parietais do estômago, que são as células produtoras de ácido clorídrico. Então, vai diminuir esses medicamentos, esses prazóis da vida, vão diminuir a fabricação pelo estômago do ácido clorídrico. Isso é um erro. Em primeiro lugar, por que é um erro? Porque o estômago precisa ser ácido. Em segundo lugar, por que é um erro? Porque a causa da gastrite não é excesso de ácido. O ácido não é culpado pela gastrite. E eu vou explicar agora a você por quê. Bem, o estômago, ele precisa ser ácido por vários motivos. Em primeiro lugar, para defender o teu corpo de tudo aquilo que chega através da alimentação. Porque junto com a tua alimentação, não chega só comida e nutrientes, chega também bactérias, vírus, fungos. Então o ácido é uma defesa. Porque esse ácido vai proteger o teu corpo das bactérias, porque vai logo matar as bactérias que vão chegando por ali. O ácido é uma defesa, o estômago precisa ser ácido em primeiro lugar, por isso. Um outro motivo para o estômago ser ácido é que no estômago são digeridas as proteínas. Gente, o nosso corpo não tolera proteínas estranhas a ele, que vêm de fora. Quando você come, por exemplo, carne do animal, uma carne de boi, uma carne de porco, um frango, um peixe, um ovo, que são proteínas grandes, são moléculas muito grandes de proteína, e são proteínas que não foram sintetizadas pelo teu organismo, são para nós um corpo estranho. Então, para que você possa assimilar os aminoácidos que estão nas proteínas, você precisa fazer a digestão delas, ou seja, em outras palavras, quebrar essas moléculas, parti-las. E para fazer a digestão, a pepsina, que é a enzima digestiva produzida no estômago, muito forte, que ela é sintetizada na forma de pepsinogênio, só fica ativa na forma de pepsina quando está o meio do estômago ácido, com bastante ácido clorídrico. Então o ácido é necessário para a digestão das proteínas. Se o pH do estômago subir, ou seja, ficar mais alcalino, a digestão da proteína não vai ser feita a contento. Isso é um problema muito sério, porque essa proteína pode passar para a corrente sanguínea inteira, sem ter sido digerida, e ela, nessa condição, ela pode ser uma grande ameaça para o corpo. Ela provoca reações anticorpo-antígeno, ela provoca várias alergias, ela pode até provocar doenças autoimunes. Então,
o estômago protege a gente das proteínas que vêm de fora. Portanto, o estômago foi fabricado para ser ácido. Ele precisa ser ácido. É assim que começa a digestão. E é assim que a digestão começa bem. O estômago fabrica o ácido. E como é que o organismo... Então, como é que o Papai do Céu pensou em fazer o estômago? E como é que poderia ser essa questão do ácido ali digerindo a própria mucosa do estômago? Porque se o estômago precisa ser ácido, essa mucosa dele, que é o conjunto de células que revestem a parte interna do estômago, precisariam ser bem resistentes a esse ácido, porque o ácido corrói, não é verdade? Então, para isso, existem células nessa mucosa especializadas na produção de um muco protetor. O que é esse muco protetor? É uma substância viscosa, como se fosse um leite, que vai ficar recobrindo toda a mucosa, tá? Protegendo essa mucosa da ação do ácido clorídrico. Então, a mucosa precisa estar competente em fabricar esse muco protetor constantemente, para se proteger da ação do ácido. A causa da gastrite, gente, não é a fabricação excessiva de ácido, como pensam erroneamente alguns cientistas. E aí você toma o omeprazol para baixar o nível de acidez e não vai resolver nada, porque vai aliviar um pouquinho, porque diminuiu o ácido e você vai ter um pouquinho do alívio do sintoma, mas daqui a pouco já vai voltar de novo. Porque o problema não é esse, a causa não é essa. A causa não é o ácido, a causa é a falta da proteção. Então, a causa da gastrite é a falha na produção pelo estômago do muco que protege a mucosa da ação do ácido. Se essa produção de muco tiver pouco muco, aí você vai ter a gastrite. Essa é a causa. Então, o remédio não tem que ser para baixar a quantidade de ácido, para bloquear a fabricação de ácido, mas sim aumentar a produção do muco. A boa notícia é que existem vários medicamentos fitoterápicos, incluindo alimentos que aumentam a produção do muco protetor. Isso é uma boa notícia. E existem pessoas que têm gastrite com ácido normal, com ácido um pouco maior do que o normal, com pouco ácido, porque às vezes tem pouco ácido, mas o muco protetor está tão falho, está tão fraco, que aquele pouco ácido já agride a mucosa e já provoca gastrite. Aí, ainda existem outros detalhes, outras questões fisiopatológicas que provocam a gastrite. Ainda existem outras causas da gastrite, que eu não vou detalhar aqui, senão esse vídeo vai ficar um vídeo aula, é apenas um bate-papo sobre essa doença, tá? Mas a causa principal, posso dizer assim, é falha na produção do muco protetor. E a solução está em você dar medicamentos para aumentar a produção do muco protetor. Aumentando a produção do muco, você pode ter a quantidade de ácido que tiver, que não vai ter problema mais nenhum. Aí você realmente cura a gastrite. A camomila faz isso, eu já falei isso aqui em outros vídeos, tá? A glutamina faz isso, aumenta a produção do muco protetor. A couve-folha também faz isso, aumenta a produção do muco protetor. A espinheira santa faz isso também, que é uma erva medicinal, ela aumenta a produção do muco. Então você deve usar esses medicamentos naturais para você realmente resolver o problema da tua gastrite. Muitas vezes a falta de ácido, está com muito pouco ácido, e aí você precisa de usar uma betaína HCl para aumentar essa produção de ácido. Mas isso só pode ser feito com a supervisão de um médico naturalista, de um médico que saiba, que entenda desse assunto, porque você só deve dar essa betaína HCl quando o muco já estiver restaurado, e não antes disso, porque senão não vai adiantar, a pessoa vai se sentir muito mal, ok? Então, a causa real da gastrite não é excesso de ácido, como muita gente pensa. Então, de que adianta você dar um omeprazol para baixar a quantidade de ácido clorídrico no estômago, como se isso fosse resolver o problema? E aí o organismo fica dependente daquilo. Quando você tirar o remédio, o ácido volta com tudo, ácido demais, e a mucosa vai continuar fraca na produção do muco. E aí você vai ter aquele revestrez que as pessoas têm, né? Aquele efeito rebote. Quando para de usar o omeprazol, voltam os sintomas com tudo, a gastrite piora. Por quê? O ácido aumenta muito, porque o organismo vai produzir mais ácido do que devia, e a mucosa vai estar desprotegida, porque a falha na produção do muco continua. Essa causa não foi atacada por nenhum remédio foi usado para isso, ok? Então, gente, a história é essa. Gastrite se cura dessa forma. É assim que a gente faz, retirando os agressores da mucosa, aumentando a produção do muco protetor.
E aí, quando você restaurar esse muco, a pessoa estiver se sentindo bem, você saber que as células estão produzindo muco a contento, um muco em boa quantidade, aí você pode começar a usar a betaína sem o ácido clorídrico para aumentar a quantidade de ácido naturalmente, porque a betaína vai fazer um aumento da produção do ácido clorídrico pelas células parietais e um aumento da quantidade de células parietais também. E aí você vai ter um equilíbrio perfeito de todo o processo. O teu estômago vai estar ácido, tua digestão vai estar ótima, porque para que a digestão seja boa, o estômago precisa ser ácido na medida certa, ok? Era essa a mensagem de hoje, gente. Espero que isso tenha esclarecido para vocês essa questão da gastrite. Tem outro vídeo sobre gastrite, que é um vídeo aula muito bom, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu joinha, tá? E também de compartilhar no WhatsApp, no Facebook, ok? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar com muita saúde, é o que desejo para você agora. Te agradeço pela tua audiência, muito feliz em ter você aqui no nosso canal, seja sempre muito bem-vindo, ok? Se não se inscreveu ainda, não deixa de clicar no inscrever-se e no sininho também para ele ficar ativado, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.